A primeira coisa que foi confirmada que vai acontecer no volume 2 de Stranger Things 5 é a explicação da origem do mundo invertido. A gente sabe que o mundo invertido parou no tempo no dia 6 de novembro de 1983, o dia em que Will foi levado para o mundo invertido. E algo que já foi confirmado no volume 1 de Stranger Things 5 é que existem muros ao redor do mundo invertido, já que embora ele tenha esse nome, esse mundo se limita só à cidade de Hawkins. A gente também sabe que aquele lugar para onde a Eleven enviou o Henry Creel no laboratório era um lugar conhecido como Dimensão X, que basicamente era um lugar diferente do mundo invertido. O Henry foi enviado para lá em 1979, mas só se tornou Vecna e criou dentro da Dimensão X o mundo invertido em 1983, com base nas memórias e na mente do Will. Algo que a gente viu que ele tá aparentemente tentando refazer agora com 12 crianças sequestradas nessa nova temporada. Mas o que o volume 2 vai responder é o real papel do mundo invertido, porque esse lugar existe e qual a real função dele. E se a minha teoria estiver certa, o mundo invertido pode ser um tipo de terra experimental, um lugar onde ele pode testar os seus poderes, mas que também pode ser um ninho de uma nova criatura do mundo invertido. Por causa da mente coletiva de Colmeia, o Vecna e as criaturas do mundo invertido e o próprio mundo invertido estão conectados e são todos praticamente uma pessoa só. Sendo assim, o plano do Vecna pode ser construir um novo mundo, com uma nova biologia, com uma nova natureza e criaturas próprias. E talvez a primeira etapa desse plano tenha sido conectar o mundo invertido com o mundo real, e a última etapa vai ser conectar o mundo real com a Dimensão X, usando o mundo invertido como uma ponte entre esses dois mundos, gerando um rasgo no espaço-tempo, um tipo de buraco negro, algo que já vem sendo mostrado durante o volume 1. Na quarta temporada foram 4 vítimas do Vecna, mas também 4 portais que juntos formaram um X no meio da cidade. E isso pode não ser à toa. O mundo invertido pode ser um tipo de casulo que mantém uma criatura enorme que a gente nunca viu antes no mundo invertido e que pode se libertar no final da quinta temporada, exatamente como diziam as visões da Nancy. A segunda coisa que vai acontecer no volume 2 de Stranger Things é a fuga da Max. Sim, ela vai acordar do coma, possivelmente no episódio 6, chamado A Fuga de Camazotz. A gente viu que a Max ainda está em coma, com a consciência presa dentro da mente do Vecna em uma simulação onde ela encontrou a Holly. Provavelmente a Holly e a Max vão bolar um plano para fugir de Camazotz, já que uma das crianças que foi pega pelo Vecna foi justamente o Derek Turnbull. E o Derek é o único que sabe sobre o plano do grupo e que eles estão caçando Vecna. Então por isso ele pode contar para Max e descobrir a localização do Vecna e acordar do coma no mundo real, atrapalhando os planos do Vecna. Por isso que o Vecna vai enviar Demon Dogs para invadir o hospital atrás da Max. Uma das cenas do trailer a gente vê o que parece ser a Holly despencando no ar, no que parece ser o Mind Escape. E esse provavelmente é o momento em que ela entrou no mundo invertido e que vai mostrar o que de fato está no centro daquela espiral do desenho do Will. Outra coisa que também já foi confirmada é o Steve e o Dustin no laboratório. No volume 1, o Dustin diz que existe um muro ao redor do mundo invertido e que o Laboratório Nacional de Hawkins parece ser um centro disso tudo. E no volume 2 eles provavelmente vão entrar nesse laboratório na sala do Dr. Brenner para descobrir mais sobre os experimentos da sala do arco-íris e os registros sobre a origem do Henry Creel. E essa sequência do laboratório também vai ser onde a Nancy e o Jonathan vão se deparar com essa matéria escura, que a Nancy vai atirar e isso vai liberar algum tipo de energia ou substância da Dimensão X, provavelmente partículas do Devorador de Mente que vão ir para o mundo real, destruindo a antena da estação de rádio e liberando uma nova criatura no mundo invertido, fazendo o grupo perder totalmente o contato com Steve, Nancy, Jonathan e Dustin, resultando naquela cena em que o Will grita para eles fugirem. Provavelmente é nesse momento também que Dustin e o Steve vão finalmente resolver as suas diferenças, já que o Dustin ficou visivelmente, bem abalado pela morte do Ed. Inclusive, isso leva a gente para um outro momento, que é a Nancy e o Jonathan se casando. Como essa pode ser a última aventura, todos eles podem morrer e o risco é real. Por isso, o pedido de casamento do Jonathan para Nancy deve acontecer entre o episódio 7 e episódio 8, mas o casamento mesmo só deve acontecer no final da série, lá no último episódio. Os criadores e escritores da série, os irmãos Duffer, confirmaram que alguns dos mistérios que o volume 2 vai responder é tudo sobre a origem do mundo invertido e o passado do Vecna. A gente vai finalmente entender o que de fato é o mundo invertido
invertido e como aquele lugar funciona. E na minha opinião, o mundo invertido e a dimensão X podem ser um outro planeta, sendo ali talvez os Demogorgons um tipo de alienígenas, dessa dimensão muito maluca. Já sobre o passado do Vecna, a gente viu que a Max acabou visitando as memórias dele e fugiu para a caverna onde o Vecna não consegue acessar. E bem, que a peça de teatro oficial de Stranger Things contou a origem do Henry Creel e como ele se tornou Vecna, isso você provavelmente já sabe. Mas um detalhe que você pode ter deixado passar é que no volume 1, a Holly acha um uniforme de escoteiro, que provavelmente pertenceu ao jovem Henry Creel, que desapareceu por 12 horas depois de entrar em uma caverna, durante uma trilha de escoteiros. Foi nessa caverna que o Henry teve o seu primeiro contato com a Dimensão X e com a Sombra, que mais tarde ficaria conhecida como o Devorador de Mentes. E eu acredito que o vilão final de Stranger Things, e que tá por trás de tudo desde a primeira temporada, é o Devorador de Mentes, e o Vecna pode ter sido também influenciado mentalmente pelo próprio Devorador de Mentes. Ele descobriu sobre o mundo real quando ele teve o primeiro contato com o Henry Creel e concedeu a ele habilidades de controlar o mundo invertido, acessando a mente de Colmeia, controlando o mundo invertido e dando pro Vecna a falsa sensação de que ele é o mais poderoso e que ele tá no controle da situação. Mas no fim, assim como o Will também foi manipulado, o Vecna também pode ser manipulado. Só que diferente do Will, que teve ali os seus amigos e a sua família para apoiar e proteger ele, a família do Henry considerava ele uma aberração que precisava ser estudada, sendo levada para vários experimentos no laboratório. Agora o que resta saber é se nas memórias do Vecna ainda existe algum tipo de resquício de bondade do Henry Creel, ou se ele se perdeu totalmente no lado negro da força. E uma coisa da segunda temporada de Stranger Things que vai acontecer de novo em Stranger Things 5 é o Will, o espião do Vecna, já que foi mostrado que em uma das cenas do volume 2, o Vecna deve capturar o Will. A Robin também explica que a conexão do Will com o mundo invertido funciona como uma antena que transmite um sinal entre o mundo real e o mundo invertido. Mas se o Will pode controlar os Demogorgons e ver através da visão deles, então isso significa que o Vecna pode fazer o mesmo com o Will, vigiando os amigos dele e vendo através dos olhos do Will, estragando os planos do grupo. E falando em planos do grupo, Kali, Will e Eleven podem se unir para derrotar o Vecna. O volume 1 revelou que a Kali tá viva e tá sendo mantida dentro do laboratório da Dra. K. Mas ela, o Hopper e a Eleven provavelmente vão fugir do laboratório. E no final de Stranger Things pode já ter sido revelado na partida de D&D da 4ª temporada, já que depois do retorno do Vecna, a Erika vence a campanha jogando o dado que cai no número 20, sendo a união da Jane, que é a número 11, da Kali, que é a número 8, e o Will, que é o número 1, já que ele tem uma parcela dos poderes do Henry Creel. Um outro spoiler sobre o volume 2 que foi revelado nos trailers é que a Eleven vai usar a banheira sensorial, tanto na cabana do Hopper quanto dentro do laboratório, provavelmente para ter uma batalha mental com o Vecna ou para acordar a Max do coma, gerando aquela explosão enorme que a gente vê no trailer. Mas e você? Qual o momento que você mais quer ver no volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things? O destaque de hoje vai para Nilson Zax e Coisas da Guria. E se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, deixa seu comentário aí embaixo e se inscreve no canal com o sininho ativado para ficar por dentro de tudo sobre o volume 2 de Stranger Things 5. Um forte abraço e até a próxima!